Deixa o Senhor te visitar aí agora. Deixa as mãos poderosas do Senhor tocar sobre você. Deus tem unção para a minha vida, para a sua vida. Deus tem renovação para o seu coração aqui agora. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, só tem liberdade neste lugar, Senhor. Só tem liberdade nesta casa. Glória a Deus. Teu sangue leva-me além. Louva a igreja. Feche os olhos. Todas as alturas. Glória a Deus. Onde ouça a tua voz, fala de tua justiça. Eis a minha vida, somente pelo sangue. Glória a Deus, te adoramos, Pai. Recebe a nossa adoração nesta noite, Pai. Tua cruz, recebe a nossa adoração, mostra-me tua graça. Estamos para te adorar neste lugar. O amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia, o sangue de Jesus tem poder que nos lava do pecado, que nos traz restauração, e nada além do sangue, e nada além do sangue.
Anda Lamadai. Levante as mãos e adore o Senhor neste lugar, igreja. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está no nosso meio. Alamaia, Sura, Sura. Deus está renovando as tuas forças. Declare nesta noite: o sangue de Jesus tem poder nas nossas vidas. Eu sou livre. Eu que sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, ainda em pé, abra aí a tua Bíblia. Todo mundo, irmãos, pegue a Bíblia Sagrada agora. Todos os irmãos, vamos para a ministração da palavra de Deus. Eu quero ler, irmãos, no livro de Neemias, capítulo 13, e o versículo de número 1. Glória a Deus. Pega aí, irmão, a Bíblia de papel, tá bom? Nada contra o celular, mas vamos ler a Bíblia de papel. Neemias capítulo 13, versículo 1. Glória a Deus. Eu quero incentivar você que tem Bíblia e deixou em casa, traga a sua Bíblia, irmãos. Cristão sem Bíblia não é cristão. Cristão tem que andar com a Bíblia, sim ou não? Mas eu já tenho, pastor, a Bíblia no meu coração, mas mesmo assim tem que andar com a Bíblia. Neemias capítulo 13 e o versículo 1, irmãos, da palavra de Deus. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para aprendermos do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, dê glória a Deus, irmãos. Proibido ficar em silêncio neste lugar. Diz assim, ó: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, e achou-se escrito que os Amonitas e os Moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saídos ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para o amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção, e ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todos os elementos misto. Diga assim: meu Deus, fala conosco, em nome de Jesus. De novo, irmão, tem mão calado. 1, 2, 3. Meu Deus, fala comigo, em nome de Jesus. Toma o teu assento, irmãos, e você glorifica o Senhor neste lugar, irmão. Adora ao Senhor. O glória a Deus, o aleluia, faz parte do culto, e nós devemos glorificar a Deus. Concentra aqui, irmão, no altar do Senhor, que o texto que eu tenho em mãos, ele é um texto muito interessante. Irmãos, eu quero falar sobre a restauração da aliança quebrada. Olhando aqui para este texto histórico do livro de Neemias, capítulo 13, e o versículo de número 1 em diante, Neemias ele vai ter que lidar com alguns problemas que estava surgindo no meio do povo. A palavra diz que naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés,
e achou escrito o lugar onde estava ordenado que os moabitas e os amonitas, eles não entrassem jamais na congregação de Deus. E esse juramento Deus também fez para Josué, que enquanto existisse geração, os amonitas e os moabitas seriam exterminados do povo de Deus. Mas você vai perceber que os amonitas e os moabitas, eles vão se misturar no meio da nação de Deus, e vai começar a ter ali uma mistura de cultos misturados, elementos mistos. O povo de Deus começa a casar com mulheres moabitas, mulheres amonitas, e começa a ter uma mistura entre povos. E você vai perceber que o povo começa a se misturar. E estes dois povos que não podiam entrar no meio da congregação de Deus, eles começam a entrar. Você vai perceber que o povo, ele quebra a aliança que Deus havia feito. Eles não seguem a ordem de Deus. E quando se leu para o povo o livro de Moisés, glória a Deus, achou-se escrito ali, irmãos, que esses dois povos, os amonitas e os moabitas, não entrassem na congregação de Deus. Por quê? Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, tirado pela ordem de Deus e no comando de Moisés, os moabitas, os amonitas, eles assalariaram Salomão, aliás, Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. Mas a palavra diz que o Senhor converteu aquela maldição em bênção. E quando o povo percebeu que esta era uma ordem de Deus, que os amonitas e os moabitas não entrassem na congregação, o povo começou a se apartar. O povo começou a se afastar dos elementos mistos. Você vai perceber também que o sacerdote, por nome de Eliacibe, ele era encarregado da câmara da casa do Senhor, e ele tinha se aparentado com um homem por nome de Tobias. A Bíblia diz que ele vai pegar uma das câmaras, que era um dos quartos do aposento que havia na casa de Deus. Olhe para mim. Ele vai tirar ali o que havia de mais sagrado e vai colocar Tobias para morar ali. Ele vai pegar ali a casa, um dos cômodos que era da casa de Deus, e vai fazer um quarto para que aquele homem pudesse se alojar ali, para que ele pudesse habitar ali. A palavra diz que Neemias, ele viaja, ele esteve ausente de Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, ele foi ter com este rei. Mas ao cabo de certo tempo, Neemias ele pede permissão para voltar para Jerusalém. Versículo de número 6. E quando Neemias ele volta, ele soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar aquele homem por nome de Tobias. E quando Neemias sabe daquilo ali, irmãos, que o sacerdote Eliasibe, ele pega ali uma das câmaras do pátio da casa de Deus, e isso muito indignou-se Neemias, a ponto que ele tirou todos os móveis da casa de Tobias e colocou fora da casa de Deus, Irmãos, Eliasibe, o sacerdote, pegou uma das câmaras da casa de Deus e fez um aposento para Tobias ali. E quando Neemias sabe disso, ele vai lá e tira todos os móveis. Ele desocupa aquele lugar. Irmãos, e a Bíblia diz que agora, versículo de número 9,
Neemias vai fazer algo. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com oferta de manjar e incenso. Você já percebeu o que aconteceu ali, irmão? Enquanto Neemias estava ausente, que foi visitar ao rei, o sacerdote vai beneficiar um homem por nome de Tobias, e vai pegar uma das câmaras da casa de Deus e vai fazer aposento para aquele homem. Quando Neemias sabe daquilo ali, irmãos, ele vai se indignar, e ele vai tirar dali aqueles móveis, os móveis de Tobias, e vai jogar fora, vai tirar dali das câmaras do Senhor, porque aquelas câmaras eram usadas para o sacrifício, para os utensílios da casa de Deus, é para guardar os objetos da casa de Deus, irmão. E você vai perceber que o povo ali de Israel estava vivendo com a sua aliança quebrada, irmão. O povo não estava fazendo nada do que Deus estava exigindo que ele fizesse. É por isso que era necessário a restauração da aliança quebrada. Olhe para mim. E quantas vezes nós estamos na casa de Deus, irmãos, e estamos precisando restaurar a nossa aliança com Deus. Quantas vezes estamos fazendo da casa de Deus baderna, como o sacerdote Eliasibe fez, beneficiando alguém, irmãos. E na casa de Deus não se pode beneficiar. Quem está comigo, levante a tua mão. Quantos lugares estão beneficiando, irmão? Pessoas que estão cometendo erro, cometendo falhas. E isso é muito grave, irmão, se nós beneficiarmos. Neemias não aceitou de forma nenhuma o sacerdote Eliasibe beneficiar o homem por nome de Tobias. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Irmãos, no versículo de número 10, Neemias ele vai restaurar a manutenção dos levitas, porque os levitas não estavam recebendo a sua ajuda que era necessária. Os levitas estavam passando fome, está no texto, a ponto dos levitas deixar o serviço da casa de Deus para ir para o campo. Os levitas não estavam recebendo a devida oferta para o mantimento, os mantimentos de si próprio, porque era a ordem de Deus, porque os levitas, eles comeriam do dízimo, das ofertas, que era entregue na casa do Senhor, irmão. E a palavra diz, olhe para mim, a palavra nos mostra aqui, que os levitas não estavam recebendo, e a Bíblia diz que eles deixaram a função de servir na casa de Deus e foram para os seus campos, foram para as lavouras, porque eles não estavam recebendo as ofertas que era determinada pelo próprio Deus. Quem está comigo, levante a mão. E ali, irmãos, há uma restauração da manutenção dos levitas. Versículo 10, leia comigo. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo, irmão. Como eles não estavam recebendo o sustento do templo, eles tiveram que deixar o serviço lá e ir plantar a lavoura, para não deixar as suas famílias perecer, para não deixar, para eles próprios não perecer. Quem está comigo, levante a tua mão. Agora, versículo 11, então contendi com os magistrados. Neemias ele vai lá com os magistrados e vai dizer para ele, ó, porque se desamparou a casa de Deus, ajuntei os levitas, os cantores e restituís ao seu posto. Neemias vai lá e Neemias vai convencer, Neemias vai contender, Neemias vai colocar os magistrados na parede e vai dizer por que os levitas, os cantores não estão recebendo as suas ajudas que foi determinada por Deus. Quem está comigo, levante a tua mão. E olha só, e ele diz ainda,
então constituís eles novamente aos seus postos. Então todo o povo, então todo Judá, trouxe o dízimo dos cereais e do vinho e do azeite e depositou. Irmãos, quando os levitas e os cantores foram colocados novamente nos seus postos, o povo começou a dizimar. O povo começou a ofertar, porque era a ordem de Deus, irmãos. Os levitas e cantores comeriam das ofertas que era dada no templo do Senhor. E quando nós falamos da restauração da aliança quebrada, olhe para mim, o povo de Israel estava vivendo uma aliança quebrada, porque não estava fazendo nada do que Deus havia ordenado. Quem está comigo, levante as mãos. Agora, irmãos, vamos sublinhar aqui 3 lições na conclusão no livro de Neemias. Primeiro, leia comigo aí o versículo 1 novamente. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, e achou-se escrito que os moabitas e os amonitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Irmãos, primeiro, o preço da liberdade deve ser a vigilância constante. Repita comigo: o preço da liberdade deve ser a vigilância constante. Irmãos, a vitória de ontem não serve para hoje. Ontem houve um avivamento, hoje o povo está em crise. Era assim que estava vivendo o povo de Deus, irmão. O povo de Deus tinha provado das bênçãos de Deus, do avivamento de Deus, tinha recebido as palavras de Deus, mas o povo tinha esquecido, irmão. O povo deixou de ser perseverante em buscar a Deus. E quantas pessoas hoje têm deixado de ser perseverante, irmão? O lema da reforma era igreja reformada, sempre reformando. É por isso que nós nos reunimos todos os dias, todos os domingos, de domingo a domingo, e precisamos estar continuamente acertando a nossa vida com Deus, irmão. Não é simplesmente eu aceitar Jesus e eu ficar em casa. Quem está comigo, levanta a tua mão. A cada dia eu tenho que estar acertando a minha vida com Deus, irmãos, e cumprindo as ordens que Ele estabeleceu. Quem está comigo, levante a tua mão. O povo tinha recebido as ordens de Deus uma vez só, e o povo não estava nem aí para cumprir. O povo tinha que entender que aquelas ordens de Deus tinham que ser cumpridas continuamente no seu viver diário. Ao viver, eles tinham que ir cumprindo, obedecendo a cada dia as ordens de Deus para a vida deles. Segundo, irmãos, segundo pontos que nós vamos sublinhar aqui: a restauração do povo precisa sempre passar pela palavra e pela oração. Versículo 14, versículo 13 e 14, leia comigo. Versículo 13 e o 14, diz assim, 13 e o 14: e pôs tesoureiros dos depósitos, e pôs Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías como assistente deles, Arnã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhe encarregou que repartisse as porções para seus irmãos. Você vai perceber, irmão, que Neemias vai constituir novos sacerdotes, novos tesoureiros, homens fiéis, que pudesse cumprir as ordens de Deus ali. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmão, na igreja acontece a mesma coisa. Não me engane, a obra de Deus, irmão, não existe alguém que não é insubstituível. Irmão, para Deus mudar a situação, tem hora que Deus precisa mudar pessoas. Quem está comigo, levante a tua mão.
Irmão, se Saul não quer, Deus tira Saul e coloca Davi. Irmão, se o sacerdote ele não quer, Deus tira ele, Deus tira Ofni e Finéias, Deus tira eles e coloca Samuel, irmão. Tem hora que para as coisas mudar, Deus vai ter que remover pessoas. Quem está comigo, levante a tua mão. E nunca se entristeça quando Deus começar a remover pessoas para poder trazer mudança. Quem está comigo, levante as tuas mãos. E não é que a igreja é cruel, não é porque Deus é cruel, porque a forma de trazer mudança é removendo quem não quer para entrar quem quer. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Irmãos, olhe para mim. Versículo 14: por isso, Deus meu, lembra de mim e não apague as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus para o seu serviço. Olhe para mim agora. Irmãos, a restauração do povo precisa passar pela palavra e pela oração. Diga, precisa passar pela palavra, pela oração. Uma igreja que não tem palavra, uma igreja que não tem uma igreja que não tem oração, não tem como Deus restaurar este povo, irmão. Porque a restauração virá pela palavra e pela oração. Irmãos, a palavra foi lida, olha só, e naquele dia se leu para o povo. Neemias vai pegar o livro ali, mas vai ler para o povo. Porque hoje essa guerra do povo não querer ler era uma guerra também do povo. Foi preciso alguém ler para o povo entender a ordem de Deus, irmão. Porque o povo por si só não estava interessado em ler. E hoje me diga se a luta não é a mesma. É ou não é? Se o pastor não lê a Bíblia aqui para o povo nem liga de pegar a Bíblia, irmão. Nem liga de abrir o texto, de conhecer a verdade de Deus. A palavra foi lida e Neemias está orando. Ele começa o livro orando e terminando orando. Sem a palavra de Deus, sem a dependência de Deus, não há restauração para o povo de Deus. Irmão, levanta a tua mão, por gentileza, levante a mão. Irmão, sem palavra de Deus, sem oração, não há restauração. Não adianta nós querer que Deus restaure a igreja, se a igreja não ama a palavra e a igreja não ama a oração. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Terceiro, a restauração depende de líderes comprometidos com Deus. Levanta a tua mão, repita comigo. A restauração depende de líderes comprometidos com Deus, irmão. Você quer que Deus traga restauração para a tua igreja? Tem que ter um líder que é comprometido com Deus, irmãos. Líderes que não é comprometidos com Deus, não tem como esta igreja viver uma restauração. Porque líderes que não é comprometido, eles querem levar a obra de qualquer maneira. Quem está comigo, levanta a tua mão. Eles querem levar a igreja de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas a restauração depende de líderes comprometidos com Deus. Repita comigo, Neemias era comprometido com Deus, irmãos. Neemias era um homem comprometido com Deus. O segredo do sucesso de um empreendimento é colocar o homem certo no lugar certo. Quem pegou a palavra, levanta a tua mão. O sucesso de um lugar, irmão, é Deus colocar o homem certo no lugar certo. Quem está comigo, levante a tua mão. Você sabia que cada igreja merece o pastor que tem? Quem está comigo, levanta a tua mão. Já viu alguém dizer assim, mas o meu pastor é difícil? Sabe por quê? Que tem hora que Deus te dá um pastor difícil, porque tem hora que a gente é difícil. E para lidar com você que é difícil, Deus tem que colocar alguém difícil também. Quem está comigo, levante a tua mão. A gente precisa entender isso, irmãos. Olhe para mim. Neemias foi um líder certo, na hora certa, no lugar certo, para levantar uma cidade
e devolver a dignidade para uma nação que estava assolada e destruída. Quem está comigo, levante a tua mão. Olhe para cá, quem está entendendo a palavra, irmão, levante a mão. O líder comprometido. Deus poderia ter dado outro líder para restaurar Jerusalém, mas não deu. Deu quem? Deu Neemias. Porque Neemias era o homem certo para o lugar certo. Levante a tua mão. Levante as tuas mãos. Já viu pessoas questionando, mas poderia ser outro. Não, eu quero é outro na igreja. Não, tem que ser quem Deus quer colocar. Levante a tua mão, por gentileza. Irmão, tem lugares aí que quem está escolhendo os líderes não é mais Deus, é o povo que está escolhendo. Estão fazendo até baixa assinada para tirar, para colocar, para fazer, para não, pelo amor de Deus. Quem coloca é o próprio Deus. Quem está comigo, levante a mão. Porque Neemias, irmãos, a restauração da cidade de Jerusalém tem muito a ver com a forte liderança espiritual de Neemias. Para aquela restauração da cidade precisava de um líder forte. Porque se não tivesse um líder forte ali, a restauração não iria ser feita. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos, acima de grande desafio tem que ter sempre um líder à altura. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Uma liderança à altura. Irmão, Neemias, ele era sensível, diga sensível. Ele era íntegro. Ele foi leal a Deus, ao rei e ao povo. Neemias, repita comigo, Neemias foi leal a Deus, leal ao rei e leal ao povo. Ele era estável no seu emocional. Neemias jamais se dobrava diante das pressões internas ou externas. Porque se levantou, irmão, se levantou inimigos contra ele, sim ou não? Se levantou, irmãos, levantou pessoas que tentaram fazer pressão contra Neemias. Irmãos, ele não dependia de aplauso e nem se intimidava com as críticas. Levante a tua mão. Porque Neemias era um homem preparado, que ele sabia que Deus estava contando com ele para aquela restauração. Levante as tuas mãos. Irmão, Deus está contando comigo, Deus está contando com você para restaurar a tua casa, restaurar a tua vida, restaurar esta igreja. Levante a tua mão, por gentileza. Deus está contando com você, então segura firme, não rede o pé. Deus está contando com você, queridos. Neemias não dependia de aplauso e nem se intimidava com a crítica. Que talvez você que está aqui, eu sei que você já foi criticado. Vai lá para aquela igreja vazia, por que tu não sai de lá? Levante a tua mão e diga: está repreendido em nome de Jesus. Deus vai restaurar este lugar. Levante as tuas mãos. Deus vai restaurar este lugar. Neemias não se intimidava com as críticas, irmão, porque lugar de crítico é o lugar mais fácil que possa estar, sim ou não? O lugar mais fácil da vida é o lugar de crítico. Diga comigo, crítico. Porque a maioria das pessoas que criticam, elas não fazem, é ou não é? Em todo canto, irmão, você vai ter que lidar com um crítico na igreja. Você vai ter que lidar com um crítico no trabalho, na escola. E a maioria de quem critica não faz nada. Quem está comigo, levante a tua mão. Diga glória a Deus, diga aleluia. Neemias, ele não se deixava, irmão, se intimidar com as críticas. Ele tinha grande discernimento espiritual. Irmãos, uma vez eu tive que falar para uma pessoa, olhe para mim. Eu tive que falar para uma pessoa, irmão, no dia que você conseguir fazer mais do que eu, você pode dar palpite aqui. Para ver se o cabo parava, irmão, com as coisas. Que só Jesus na causa. Quem está comigo, levanta a tua mão. Eu
Isso não faz nem a metade do que eu faço e está com besteira. Quem está comigo, levante as duas mãos. Tem hora que a gente tem que dar um pare mesmo, irmão. Quem está comigo, levanta a tua mão. Não estou dizendo que você não possa conversar, dar uma opinião. Você pode. Todos que congregam na obra têm este direito. Quem está comigo, levante a mão. Mas eu estou falando de pessoas intrometidas, que não ajudam, não somam e ainda querem dar palpite. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmãos, ele tinha grande discernimento espiritual. Diga, discernimento espiritual. Neemias tinha profunda coragem. Neemias era um homem corajoso, irmão. Se Neemias não fosse corajoso, ele não teria conseguido reconstruir os muros de Jerusalém. Irmão, Neemias foi comprometido. Diga, comprometido. Repita bem forte, comprometido. Com o que, pastor? Com a palavra e com a oração. Repita comigo, com a palavra e com a oração. Irmão, como é que Deus vai contar com você se você não é comprometido com a palavra? Não, pastor, eu passo o dia todo, eu não pego nem Bíblia. Bíblia na minha vida é coisa bem longe. Prioridade na minha vida não é Bíblia. Prioridade da minha vida é celular, joguinho e etc. Como é que Deus vai contar contigo, irmão? Como é que Deus vai contar conosco? Neemias era comprometido, repita bem forte, para Satanás estremer. Diga, com a palavra e com a oração. O crente tem que ser comprometido com a palavra e com a oração, irmão. Eu tenho certeza aqui, irmão, não estou falando com quem faz, não, estou falando com quem não faz. Irmão, se você não ama a Bíblia, se você não lê Bíblia, se você não conhece Bíblia, você não está bem com Deus. Quem está comigo, levante as mãos. Se você não lê Bíblia, você não está bem com Deus, irmão. Irmão, todos os profissionais conhecem a ferramenta que trabalham, do seu trabalho, sim ou não? Irmão, você confiaria um médico que diz que é médico, que não estudou, fazer uma cirurgia em você? Quem deixaria o médico cortar você? E como é que a gente deixa, irmão, pessoas que nem conhecem Bíblia pregar para nós? Como que a gente deixa, irmão, pessoas que não têm vida com Deus entregar a mensagem para nós? Quem está comigo, levanta a tua mão. Como é que a gente deixa pessoas que não são capacitadas querer ministrar na nossa cabeça, que a gente não sabe nem de onde veio e quer ser profeta para nós? Quem está comigo, levante as tuas mãos. Quem está recebendo isso aqui, levante a mão. Neemias foi comprometido com a palavra e com a oração. Olhe para cá agora. Deus está chamando você hoje para ser comprometido com a palavra e com a oração. Neemias foi um líder que salvou a nação, irmão, onde ele estava. Neemias salvou aquele povo que estava vivendo em meio à ruína. Diga agora, passaram 2.500 anos. Diga, passaram 2.500 anos. E nós estamos enfrentando os mesmos problemas hoje, irmão. E nós estamos enfrentando os mesmos problemas. Precisamos hoje de um Neemias. Quem sabe você não vai ser o Neemias que Deus vai levantar. Levante a tua mão. Quem sabe Deus não está contando com você para você se posicionar, irmão, tomar posições. Quem sabe Deus não está contando com você para você fazer a diferença dentro da tua igreja, fazer a diferença no meio da tua casa, fazer a diferença no teu trabalho. Não é porque lá no seu trabalho todo mundo mente que você vai mentir. Não é porque todo mundo lá engana que você vai enganar. Deus está chamando hoje o Neemias para fazer a diferença. Irmãos, Deus está nos chamando hoje para ser um grande líder
que vai ajudar a reconstruir os muros da nossa civilização. A nossa nação. Deus quer levantar alguém que vai livrar a nossa nação dessa crise devastadora. Levante a tua mão. Será que Deus pode contar contigo, irmão? Ou você é aquela pessoa que aceita os problemas? Não, nós temos que se levantar, irmão, como líder de Deus, e trabalhar e lutar para a restauração da aliança que está quebrada. Olhe para mim agora, por favor. Irmão, não pregue com a tua aliança quebrada. Estou falando da aliança com Deus. Não pregue, não ore com a tua aliança quebrada. Não exerça nada na igreja com a tua aliança quebrada. Restaure a tua aliança com Deus, irmãos. Vida com Deus, aliança é vida com Deus. Diga bem forte, vida com Deus. Quantas vezes nós queremos estar na igreja, mas não queremos ter vida com Deus? Não adianta eu querer estar na igreja e eu não quero desenvolver uma vida com Deus, irmãos. Por isso que a gente está na igreja muitas vezes anêmico, fraco, desnutrido. Quem está comigo, levanta a tua mão. Está na igreja querendo desistir, querendo desanimar, querendo ir embora, querendo morrer, querendo um bocado de coisa, porque não tem relacionamento com Deus. E a gente precisa ter vida com Deus. Repita bem forte: você precisa ter vida com Deus, irmãos. Porque as lutas vêm e você não vai aguentar. Por que tem pessoas que o diabo está tirando ela da igreja, irmão, fazendo a baderna na vida dela? Porque ela não é comprometida nem com a palavra e nem com a oração. Lê Bíblia quando dá, ora quando bem dá, e não tem compromisso com a palavra de Deus. Mas está na hora, irmãos, de nós restaurarmos a aliança que foi quebrada e cumprir aquilo que Deus quer que nós façamos. Se Deus dá uma ordem para nós, nós devemos obedecê-la. Fique em pé agora, por favor. Eu vou estar orando agora com a graça de Deus, que Deus me deu, a graça que Deus hoje deu para nós. Eu quero orar para Deus restaurar a nossa aliança hoje, trazer restauração para a nossa vida. Vem aqui na frente, irmão, por gentileza, todo mundo. Corre aqui no altar de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Deus quer nos restaurar. Pode vir todo mundo. Câmera, deixa aí, câmera aí. Pode vir todo mundo aqui, irmão. Isso. Vem todo mundo aqui para nós orar ao Senhor. Junta aqui no altar de Deus, junta. Vamos orar para Deus restaurar nossas vidas, irmão. Precisamos restaurar a nossa aliança com Deus. A gente não pode continuar com a nossa aliança quebrada, achando que a gente está bem e não estamos. Feche os olhos, você vai orar comigo agora, e a mão do Senhor vai tocar sobre você aqui agora. Oramos. Senhor nosso Deus e eterno, santo, poderoso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo e fiel, eu quero ministrar sobre o teu povo aqui agora, Pai. Ó Deus, tu sabe como anda a vida do teu povo, Senhor. Tu sabe, Pai, como anda a vida de cada um, meu Deus, aqui agora. Vai restaurando a aliança, Pai. Vai restaurando o relacionamento, pelo poder que há no teu nome, Pai. Vai tocando agora. Ó Deus, vai trazendo restauração, Pai. Precisamos da restauração sobre as nossas vidas, Pai. Vai restaurando agora, pelo poder que há na tua palavra, que nós venhamos ter relacionamento verdadeiro contigo, Pai. Relacionamento verdadeiro, desenvolver vida contigo, Pai. Vai restaurando aqui agora, vai restaurando, Senhor. Traz restauração, Pai. Traga poder, traz autoridade, traz unção, pelo poder que há no teu nome, Pai. Vai trazendo a restauração agora. Traz a restauração, Pai. Traz a restauração, Senhor, sobre nós aqui agora. Não deixa nós continuar com a nossa aliança quebrada, Pai. Não deixa, Senhor. Vai restaurando teus filhos agora. Vai restaurando as nossas vidas agora, Pai.
Restaura nossas alianças, meu Deus. Que nós seja comprometido com a palavra e com a oração. Vai restaurando, Pai. Ó Deus, que nós sejamos, Pai, comprometidos com a palavra e com a oração. Alamai, andaracei, dereme assai, eleve a sua demanda, labastei. Alai, quereve a sua demanda, labastei. Alamanda, ramanduia, sei, calabai. Deus está respondendo uma oração tua, que tu pediste ao Senhor, a respeito de uma pessoa. Deus está visitando, entregando uma grande vitória, um grande livramento. Haverá uma notícia que tu vai receber e vai alegrar o teu coração. Em nome de Jesus, Pai. Vai restaurando, Senhor. Vai restaurando teus filhos, Pai, pelo poder que há na tua palavra. Traz a restauração, Pai. Pelo poder que há no teu nome, traz a restauração. Pelo poder que há no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Vai adorando, igreja. Vai cantando isso. Vai orando ao Senhor. E em louvor te adorar. E meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Louve ao Senhor nessa noite, dizendo: Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. O Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E meu coração eu quero derramar e diante do teu altar, e diante do teu altar, e diante do teu altar. Deus abençoe, meus irmãos. Pode tomar o assento. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Glória a Deus, irmão da live. Deus abençoe você que esteve assistindo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmão. Vamos concluir o trabalho de Deus. Glória a Jesus.